E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre o conceito do indutor no domínio da frequência. Para começar, a gente vai tentar então achar uma relação V por I fasorial aí para ver o que acontece nesse nosso indutor quando a gente está em regime senoidal. Então, vamos imaginar que a gente tem uma corrente I de T e uma tensão V de T aqui nos terminais desse indutor. A gente sabe que V de T é igual a L dI dt. E além disso, a gente, como sabe que a gente está trabalhando em regime senoidal, então esse nosso I de T vai ser Im cosseno de ômega t mais um θi, que corresponde à fase dessa corrente. Derivando essa expressão e substituindo aqui, a gente obtém V de t igual. A derivada do cosseno é menos o seno e esse ômega vai sair para fora. Então vai ficar menos ômega L Im seno de ômega t mais θi. Agora a gente vai lembrar que o seno é um cosseno deslocado. Então a gente pode escrever isso aqui ainda da seguinte maneira: cosseno de ômega t mais θi menos 90 graus. E a gente chega aí nessa expressão. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai escrever isso na forma fasorial. Como assim? Olha só, a gente vai escrever esse V de t, que está numa representação temporal, da seguinte forma: V fasor vai ser, isso aqui vai ser o módulo Im. Aqui a gente vai suprimir essa parte temporal e adicionar uma fase que vai ser uma exponencial de θi menos 90. Agora eu vou substituir essa exponencial que está em θi menos 90 em uma multiplicação de duas exponenciais. Então isso aqui vai ficar ômega L Im e na j θi e na j menos 90. Esse e na j menos 90 aí, se tu substituir isso aqui pela fórmula de Euler lá, tu vai ficar com cosseno de 90, que é zero, menos j seno de 90, que vai ficar menos j. Então, isso aqui passa a seguinte forma: V fasor vai ser, isso aqui dá menos j, com esse menos dá mais, então dá j ômega L Im e na j θi. E essa aí é a nossa representação fasorial do V em relação ao I. O que é importante tu notar que aqui a gente tem de novo o nosso I fasor. Portanto, esse V pode ser ainda escrito como j ômega L I fasor. E essa é a relação fasorial entre V e I em regime permanente senoidal para um indutor. Olha só, tem uma outra maneira que a gente pode escrever essa expressão aí para a gente entender como é que vai funcionar a fase desse V aí. Olha só, a gente pode escrever assim, ó. A fase do J, se tu lembrar lá, ó, pensa aqui num eixo aqui, a gente tem aqui os reais, aqui os imaginários. Se tu tem o número J, ele está aqui, ó, exatamente em cima do eixo imaginário. Esse J, então, tem uma fase de 90 graus. Portanto, a gente pode escrever esse V da seguinte maneira: ele vai ser 1, que a gente vai transformar o J em módulo e fase. Então vai ser ômega L vezes 1, que é o módulo de J, vezes a fase, que é a 90 graus. Isso vezes o Im, que tem uma fase θi aí. Agora, tu pode juntar essas duas fases, uma multiplicação entre fases, na verdade é uma soma, então a gente chega com um V igual a ômega L Im com fase θi mais 90 graus.
Então essas são as duas formas que a gente tem de escrever o nosso V. Essa última aqui em azul e essa última aqui em verde. Então, o que a gente tem que notar? Primeira coisa, o módulo, a relação modular entre V e I vai depender aqui, ó, da frequência. Isso é muito importante, isso não acontecia nos resistores, mas acontecia nos capacitores, só que de forma inversa. Se tu lembrar lá nos capacitores, a gente vai ter esse ômega aqui embaixo, 1 sobre ômega C, aqui a gente tem ômega L. Então, a relação é oposta. Se a gente tem frequências muito baixas, então o I vai ser mais alto. Se a gente tem frequências altas, esse valor aqui é alto, então o I tem que ser mais baixo, porque são grandezas inversamente proporcionais. E o que acontece com a fase? Ó? A fase ela é constante, não depende da frequência. A fase, que é esse 90 graus adicionado aqui, ele vai significar que a corrente está atrasada de 90 graus em relação a essa tensão. Olha só, vamos ver como é que isso se dá num gráfico temporal aí, então. Olha só, se a gente tem aqui a representação temporal dessa tensão e corrente. Nesse eixo horizontal é o tempo, e aqui a gente vai, em verde, desenhar uma tensão. Então a tensão vai ser assim, ó. Agora a gente vai desenhar a corrente, e lembra só, a corrente ela está atrasada de 90 graus. Então, se aqui tu tem um pico de tensão, o pico de corrente vai ser aqui quando é zero. Então a nossa corrente vai ter essa forma aqui, ó. Mais ou menos assim, essa aqui é a nossa I. Então, olha só, a gente tem a I deslocada sempre de 90 graus em relação à tensão. Como é que vai ser isso? Num diagrama fasorial, a gente vai ter o seguinte, olha aqui. A gente tem aqui o nosso eixo imaginário, o eixo real aqui, e aqui o eixo imaginário. Agora nós vamos desenhar aqui uma tensão V aí, ó. Imagina que essa aqui é a tensão V, que está sendo aplicada no capacitor. O que a gente chegou à conclusão? A gente chegou à conclusão que a corrente estava atrasada. Então, se esse sistema tem uma frequência ômega e está girando naquela direção, se a corrente está atrasada em relação a essa tensão, então a gente tem que a corrente está aqui para trás. Ela chega depois do V em qualquer ponto. Essa aqui é o nosso fasor I, e ele está sempre em quadratura com a tensão. Isso é muito importante. O I do capacitor está sempre atrás do V. Ele está sempre chegando depois do V. Isso é muito importante e é o contrário do indutor. Se tu lembrar do indutor lá, a gente tem que a corrente está adiantada, então a corrente está em quadratura, só que para cima. Esse aí é a relação entre a tensão e a corrente no indutor no domínio da frequência. Ó. Lembrando lá, a gente tem V igual a J ômega L I. Bastante importante tu lembrar que essa amplitude varia com o ômega e a fase ela é dada por causa desse J aqui e ela representa que a corrente está atrasada em relação à tensão, ou seja, está sempre chegando depois da tensão. Era isso aí. Agora que a gente já tem todas as relações V por I dos resistores, indutores e capacitores, a gente vai entender o conceito de impedância para depois conseguir resolver os nossos circuitos aí. Era isso aí, até a próxima aula.